寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, senhoras e guixas, como vocês estão? Vocês estão bem? Estão tranquilo? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Filipinas e Indonésia, Filipinas ganhou. Segundo recado, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição o Insta e o vídeo sobre o significado da bandeira das Filipinas, a Revolução Filipina, que é muito importante que você veja depois desse vídeo, o Cerco de Baylor, que faz parte da Revolução Filipina, e entre outros vídeos, beleza? Mas sem enrolação, vamos direto para o vídeo, que hoje o vídeo vai estar legal, como vocês estão vendo aí. Hoje nós vamos falar sobre Andrés Bonifácio. Quem foi Andrés Bonifácio, o que foi que ele fez e o porquê ele é considerado o pai da Revolução Filipina, beleza? Andrés Bonifácio, ele nasceu no dia 30 de novembro de 1863 e morreu no dia 10 de maio de 1897. Bonifácio, ele nasceu em Manilha, na atual capital das Filipinas, e ele veio de uma família relativamente normal, assim, ele não era muito pobre, mas ele também não esbanjava riqueza. Ele foi o primeiro filho, o primeiro de 6 filhos que tiveram, ou seja, ele foi o primeiro de 5 irmãos, dizemos assim. E desde criança ele sempre foi hiperativo. E ele nunca gostou muito de escola, assim. E tanto é que ele não aprendeu a ler e escrever na escola, ele acabou aprendendo a ler e escrever com a sua própria tia, que ensinou ele. Porém, um tempinho depois, já ele foi matriculado numa escola particular chamada Guilhermino Osmernan, perdoe a pronúncia. E ele acabou arrumando um trabalho numa empresa britânica da época, onde ele estava aprendendo inglês na prática, sem ser algo extracurricular ou então na própria escola. Ele estava aprendendo na própria empresa. Mas como eu disse, né, que ele vivia na risca e estava numa escola particular e estava trabalhando, ele não só trabalhava nessa empresa britânica também, ele fazia outros serviços por fora, como artes em geral, tipo, ele fazia teatro na rua, teatro em alguns locais pequenos, onde ele conseguia tirar uma graninha. Ele fazia muitas bengalas também, ele e seu irmão faziam bengalas, e ele também fazia cartaz para empresas. Já em fazer bengalas e cartaz para empresa, ele acabou se destacando muito na época, e o serviço dele e do irmão dele era o melhor. E com isso muita gente começou a contratar ele para fazer bengala, para fazer cartaz, e ele conseguiu tirar uma boa renda com isso, montando sua microempresa e colocando sua família para trabalhar para ele enquanto ele administrava. Enquanto isso, ele acabou saindo dessa empresa britânica e entrou em uma empresa, começou a trabalhar em uma empresa alemã. Isso tudo com seus 13, 15 anos. Porém, lembra que eu disse que ele não gostava muito de escola e que ele aprendeu a ler e escrever em casa? Então, ele acabou não terminando a escola e se dedicou totalmente no trabalho de fazer bengala, cartaz e nessa empresa alemã. Só que como ele não estava se sentindo bem, ele não estava se sentindo inteligente, ele acabou estudando por conta própria, ele acabou tentando matemática, tentando algumas outras matérias, mas a qual ele se interessou foi história. Porque ele acabou descobrindo um livro sobre a Revolução Francesa, e como ele já vivia em um país colonizado, já teve uma ideia, uma revolução. Só que não foi só isso, e ele ainda também teve contato com livros sobre a independência dos Estados Unidos e sobre os presidentes que os Estados Unidos teve até aquela época. Daí você já vai começando a juntar revolução, independência, meu país é colonizado, será que eu posso mudar isso? E já no início de sua fase adulta, sua vida adulta, lá com seus 20 e poucos anos,
Ele acabou conhecendo uma mulher, na qual ele acabou se casando, porém o casamento não durou muito, pois ela faleceu, não se sabe como que ela faleceu, nem a causa da morte, porém ela acabou falecendo e em 1892 ele acaba conhecendo sua segunda esposa, a qual ele acaba tendo um filho, porém o filho dele acaba morrendo em 1896 por varíola. Só que retornando para 1892, no dia 7 de julho de 1892, ele acabou relembrando dos livros que ele tinha lido sobre revolução, independência, essas coisas todas, e ele acabou pensando, refletindo e acabou criando uma sociedade secreta, é a primeira sociedade secreta dele, na qual se chamou La Liga Filipina. Só que não durou muito tempo e ele acabou desistindo dessa La Liga Filipina, ele deixou um amigo dele administrando essa Liga Filipina e ele acabou tendo uma ideia de criar uma outra sociedade secreta, essa que deu certo e foi considerado a maior sociedade secreta lá das Filipinas, tanto é que essa sociedade secreta existe até hoje, que é a Katipunan, ou então KKK. Vocês já vão ver o porquê do KKK, por causa desse nome gigante aí que está na tela, uma abreviação, não o Ku Klux Klan, tá? Só que conforme essa sociedade Katipunan, ela foi crescendo e crescendo, e era uma sociedade que foi criada para ser justamente uma resistência, uma revolta contra os espanhóis, e os espanhóis ficaram sabendo disso, é aquela coisa, se você sabe que alguém vai te dar um soco, você não vai esperar ela te dar um soco, você vai dar um soco nela primeiro. E foi assim que os espanhóis pensaram, se eles vão nos atacar, então nós vamos atacar eles primeiro, o que acaba resultando na Revolução Filipina, cujo vocês podem dar um pause e assistir o vídeo da Revolução Filipina, card ou descrição, ou então esperar esse vídeo terminar para assistir depois. Agora vocês estão me perguntando, mas se a Revolução Filipina já estava para estourar, o porquê ele foi pego de surpresa? O porquê não era para ter sido aquela hora eles não estavam preparados para combate, eles não tinham muito treinamento, eles não tinham muita arma, mas por sorte Bonifácio conhecia um outro militar também que era bem influente, que se chamava Emílio Aguinaldo, esse sim que o ajudou e o traiu no decorrer dessa história. Conforme os dois foram lutando lado a lado durante um ano, em 1897 as coisas não foram tão legais para Andrés Bonifácio. Porque o que aconteceu? Emílio Aguinaldo ele acusou falsamente Andrés Bonifácio de ter mandado queimar uma vila para culpar os espanhóis e ter mandado queimar várias igrejas, muitas igrejas. E com isso fez Andrés Bonifácio perder muita popularidade e perder muita credibilidade no que ele estava fazendo. E Aguinaldo, então, nesse ato covarde, ele acabou ganhando muito mais popularidade que Bonifácio. E se aproveitando disso, ele acabou se queixando de Bonifácio para as autoridades e mandou ele para a prisão. E no dia 5 de maio de 1897, Bonifácio é julgado porque, além daquelas acusações dele ter mandado queimar vila e igreja, surgiu outra acusação que ele planejava matar o Emílio Aguinaldo futuramente quando a Revolução acabasse, que ele estava com uma conspiração para matar Aguinaldo. Daí vocês pensam, tá, beleza. E como foi esse julgamento? Nesse julgamento, o juiz era a favor do Aguinaldo, ele fazia parte do grupo do Aguinaldo, o promotor fazia parte do grupo de Aguinaldo, até o próprio advogado do Bonifácio, que Aguinaldo deu para o Bonifácio poder ter um direito de defesa, fazia parte do grupo do Aguinaldo. Então, sem chance do Bonifácio ter alguma prova que ele era inocente. Então, quando ele foi preso e mandado com ordem de execução, 5 dias depois se passaram, no dia 10 de maio de 1897, Bonifácio é executado. E beleza, e como ficou o Aguinaldo? A partir de quando a Revolução Filipina acabou, Aguinaldo ele foi tido como o primeiro presidente das Filipinas. Porém, como
levantaram isso, perguntaram do Aguinaldo e souberam disso, muita gente o desconsiderou como um presidente legítimo e deu os créditos de presidente para André Bonifácio, assim como o título de herói nacional. Sem contar que Bonifácio tem até hoje uma estátua em homenagem a ele nas Filipinas e Aguinaldo nada. Em 1918, um grupo de arqueólogos americanos, já que as Filipinas tinha passado para os Estados Unidos, acabaram achando a alçada do Bonifácio e junto com sua alçada acharam o crânio dele que estava rachado no meio, descartando que a execução poderia ter sido falsa, né? Até porque se você acha o crânio do cara rachado no meio, então alguma coisa muito grave aconteceu. E antes de encerrar o vídeo, eu vou recomendar um filme chamado Bonifácio, The First President, Bonifácio, o primeiro presidente. Eu ainda não assisti, eu vi o trailer, tá muito bom, mas quem quiser procurar e achar, por favor, me avisa também, beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de seguir lá no Insta, na descrição, ver os outros vídeos também da descrição e do card. Falou e fui!